Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Muito bem, mais um domingo, mais um culto de adoração a Deus. Que bom que nós estamos respirando, né? A Bíblia fala para louvarmos ao Senhor e vir à igreja, cultuar, é a ordem de Deus, é um pedido, uma ordenança de Deus, né? Não deixar de congregar, como é costume de alguns, diz Hebreus 10, 25. Então, nós estamos cumprindo, com iniciar esse culto, uma determinação, um pedido do nosso Deus. Nosso Deus, Ele trabalha com graça, com misericórdia, Ele conta também com a nossa firmeza, fidelidade, Ele conta com a nossa obediência àquilo que Ele determina, aquilo que Ele pede na sua palavra. E em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, há uma ordenança, uma disposição, ou algo que nos orienta a fazermos, como igreja, como pessoa, como povo de Deus. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É interessante que Deus proporciona acesso à presença dEle. E Ele fala que um dia, após a nossa partida, ou no futuro, na volta de Jesus, nós vamos ter contato direto com Ele. É uma promessa. E Ele prometeu nos salvar através de Jesus pela fé. Esperança é algo que ainda nós não temos aqui, visível, mas temos pela fé. Guardar a esperança, firmeza, sem vacilar. Eu posso falhar, você falha, nós falhamos, mas Deus não falha. Vamos cantar essa fidelidade num cântico, é 177, firmeza na fé. Aqueles que quiserem ficar em pé para soltar a voz, fique à vontade. Firme nas promessas de Jesus, meu
Sentar, ainda em Hebreus, no capítulo 10, versículo 22, nós lemos o 23, falando da promessa, a firmeza na promessa, e cantamos esse hino belíssimo. Fala no versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O termo aqui é aspergido, purificado, é aspergido o coração. Aproximar de Deus. No Velho Testamento, a igreja, os judeus, os filhos de Deus, eles não podiam aproximar de Deus, porque o pecado fazia com que tivesse o afastamento. E aí Deus escolhia uma pessoa, um sacerdote, e aquele sacerdote, então, ele era autorizado para ir à presença de Deus. Ali ele fazia o sacrifício de um cordeiro para tirar, ou seja, para receber o perdão, o povo receber o perdão. Isso era feito continuamente. E Deus estava ensinando ao povo de Israel, a mim e a você, que o cordeiro seria Cristo. E olha só que maravilha, irmãos. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 14, aliás, vamos ler o 13 e o 14 para entendermos melhor o contexto. Diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pecado do passado, do presente, enquanto nós vivermos aqui. Não é uma liberdade para vivermos pecando, mas não há algo que Deus não tenha colocado na conta de Jesus. Foi por isso que Jesus morreu. E é por isso que nós estamos aqui com a consciência purificada. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Você sente triste pelo pecado, sabe por quê? Eu sinto tristeza quando pecamos, porque o Espírito Santo é que nos convence. Ele nos convence de que nós precisamos fazer a vontade de Deus. Então, cabe a nós, crendo na promessa da eternidade, da presença de Deus, do perdão de Deus, nós clamarmos por essa purificação. Feche seus olhos nesse instante. Faça uma reflexão na sua vida. O que o Espírito falar no seu coração. Fala, olha, isso daqui você precisa mudar, você precisa pedir perdão, você precisa se esforçar, você precisa buscar a santidade, porque o nosso Deus, Ele é rico em perdoar. E Ele quer te dar esse alívio, colocar nas costas de Jesus. Ó Deus, obrigado pela Tua promessa cumprida. Obrigado porque a Tua palavra nos lembra, nos orienta da aliança que o Senhor fez conosco. Que o Senhor colocou no nosso coração as Suas leis, sobre a nossa mente o Senhor as escreveu. E o Senhor também nos promete e cumpre que de nenhum modo se lembra dos nossos pecados e das nossas iniquidades, porque elas foram pagas em Jesus Cristo. E em novidade de vida, Deus, perdoados, purificados, santificados pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia.
Nós estamos aqui para estar com alegria no coração, cantar louvores ao Senhor. Trabalhe em cada vida, cada mente nesse instante. Alivia, Senhor, o peso, o jugo, dê a liberdade de te adorar e te buscar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nosso grande sacerdote, Jesus Cristo, Ele nos coloca na presença de Deus para adorarmos. Amém? Nós temos pessoas aqui que pela primeira vez, que nos visita hoje, ou que há algum tempo que já não nos visitava. Tem alguém? Geralmente eu esqueço de fazer essa parte. Todos já de casa. Tá bom, Deus abençoe. Vamos adorar ao Senhor com um cântico de louvores. Boa noite. A igreja pode se colocar em pé? Para que eu pudesse te ver.
Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que
Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu povo clama, o teu povo canta que é santo, Pai. Nós aqui nesse momento, meu Deus, rendemos esses louvores a Ti, que é santo, que é poderoso, que é Deus sobre todos nós, Pai. Ah, Senhor, que este louvor chegue como um cheiro suave a Ti, que o Senhor se agrade de nossa adoração, que os nossos corações, ó Pai, realmente estejam entregues a Ti, Jesus, completamente voltados ao Senhor. E nesse momento, ó Pai, nesse momento eu peço que o Senhor venha com a Tua palavra ao encontro de nossos corações, para que nós possamos aprendê-la, Pai, para que nós possamos vivê-la dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite, graça e paz do nosso Senhor, aquele que tem o nome acima de todo nome. Como é gostoso cantar isso, né? Nós servimos um Deus que não tem qualquer nome, mas o nome dele está acima de todos os nomes que já existiram, que existem e que existirão. Muito bem, meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Nós estamos pregando em Gálatas expositivamente e hoje nós vamos pregar o capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versos 1 a 26. Enquanto os irmãos abrem, porque nós vamos ler todo o capítulo, o Cássio, nosso adolescente, pediu para compartilhar com a igreja um pedido de oração em favor da sua mãe, que está grávida, e ela passou por algumas situações delicadas nesses últimos tempos, né? Gravidez é uma bênção, mas tem os seus desafios, e ele pede para que a igreja esteja orando em favor da sua mãe. A mãe dele chama Veridiana, mas caso você não se lembre o nome dela, os irmãos podem orar pela mãe do Cássio, tá bem? Muito em breve ela deverá ganhar o bebê, é uma menina, então que os irmãos estejam orando para que Deus a abençoe juntamente com a sua família. Pedido feito. Cássio, Deus abençoe. Muito bem, irmãos. Gálatas capítulo 5, vamos ler dos versos 1 a 26, que diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas assim praticam. Mas o fruto do Espírito é
amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. Fala-nos ao coração através dela, em nome de Jesus. Todos nós gostamos de liberdade. Liberdade para tomar decisões, liberdade de ir e vir, liberdade de ter a consciência tranquila a despeito das coisas do dia a dia, liberdade de saber que nós estamos bem diante de Deus. Mas há uma curiosidade no modo como nós lidamos com a liberdade, às vezes, durante a nossa caminhada. Nós, os cristãos, somos pessoas declaradas livres por Jesus, mas, às vezes, vivemos como pessoas aprisionadas. Aprisionadas a quê? Às vezes, irmãos, nós estamos aprisionados ao medo de não sermos bons o suficiente em comparação com outras pessoas. Às vezes, nós vivemos aprisionados à culpa por pecados antigos e já perdoados. Às vezes, nós vivemos aprisionados também pensando que a verdadeira liberdade está no fato de viver no modo como eu desejo viver. Então, diante desse cenário, surge uma pergunta muito importante. Será que realmente nós entendemos para que tipo de liberdade Cristo nos libertou? Essa pergunta precisa ser respondida, uma vez que alguns confundem o que é a liberdade cristã. E o apóstolo Paulo, pastoreando uma igreja, ainda que de longe, no caso a igreja da Galácia, soube que aqueles irmãos, embora fossem livres em Cristo Jesus, estavam vivendo como se fossem presos. E Paulo escreve parte dessa carta, de maneira precisa aqui no capítulo 5, a mostrar àqueles irmãos e também a nós, que aquele que uma vez foi salvo por Cristo Jesus, esse já não vive mais aprisionado. Aqueles irmãos, eles começaram bem a fé. No entanto, no desenvolver da mesma, eles passaram da confiança em Cristo, da confiança às obras, da confiança na graça à confiança em si mesmos, do entendimento do Evangelho para uma pregação que não era bíblica. E, nesse sentido, eles se permitiram ser aprisionados por uma verdade que, na verdade, não era bíblica. Portanto, o apóstolo Paulo olha para aqueles irmãos e escreve o capítulo 4 no intuito de corrigi-los a despeito da má compreensão em relação à verdade. Porque eles diziam assim: Cristo é muito importante, mas eu acho que ele não é muito suficiente, não. Cristo é muito importante para a minha vida e para a minha salvação, mas algumas coisinhas precisam ser feitas para que a minha salvação seja de fato confirmada nos céus. Portanto, irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós podemos afirmar aquilo que nós vamos pregar nessa noite. E o que vamos pregar é que Cristo nos libertou para vivermos para a glória de Deus. Esse é o tema da nossa pregação de hoje. Cristo nos libertou para vivermos para a glória de Deus. E diante dessa afirmação, nós perguntamos o seguinte: como vive o cristão que foi libertado por Cristo? De que maneira o cristão deve viver a demonstrar que, de fato, o Senhor Jesus o libertou? É claro, há muitas coisas nesse texto que nós poderíamos destacar. Eu quero destacar apenas duas coisas importantes, dentre tantas que o apóstolo Paulo nos mostra aqui. A primeira, irmãos, dos versículos 1 a 12, a primeira característica de alguém que compreendeu que de fato foi libertado por Jesus é que este indivíduo permanece firme e satisfeito na liberdade que Cristo conquistou por ele. Pense o seguinte cenário: imagine um homem que cometeu um delito e ele foi preso de maneira correta. Ele cumpre a sua prisão. E ele não pode sair, obviamente, porque ele está preso, cumprindo sobre os delitos que ele cometeu. Mas chega uma boa notícia depois do cumprimento da sua pena. A notícia que chega é: o juiz expediu alvará de soltura. Agora você está livre. A sua dívida foi quitada. Muito bem, arrume as suas coisinhas, pode ir para casa. Mas algo inesperado acontece. O indivíduo se acostumou tanto com a prisão que ele diz: não, eu quero ficar aqui. Aqui está bom, eu quero viver como um prisioneiro, mas a sentença foi cancelada, você está livre, agora você pode viver a sua vida, reconstruí-la. Ele diz: não, eu prefiro permanecer como se eu fosse um encarcerado. É sobre esse tipo de prisão que os Gálatas estavam, que o apóstolo Paulo escreve a fim de corrigi-los. Veja, eles estavam livres em Cristo Jesus, mas eles preferiram viver como pessoas presas.
Mas por meio da morte e ressurreição do Salvador, tanto os Gálatas quanto nós, já saímos da prisão do pecado, de todas as amarras do mesmo, de modo, irmãos, que essas prisões foram quebradas pela morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. Portanto, nós não precisamos viver mais como pessoas aprisionadas. Paulo escreve no início do versículo 1 do capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo libertou vocês. Alguém pergunta assim, tá bem, Cristo me libertou, mas Ele me libertou de quê? Ao menos, irmãos, de 3 inimigos terríveis do povo de Deus. Ele nos libertou do pecado, da morte e do diabo. Sim, o Senhor Jesus, com a sua morte e ressurreição, libertou todo aquele que nele crê do pecado, da morte e do diabo. E Jesus, tendo nos libertado desses inimigos ferozes, Ele nos declarou livres desses inimigos. É claro, irmãos, que ainda durante a nossa peregrinação aqui, esses inimigos, eles não estão satisfeitos com as suas derrotas, e eles ainda tentam nos escravizar, ora nos amedrontar e ora nos acusar. Mas eles não possuem autoridade alguma mais sobre nós. Por quê? Porque Cristo nos libertou para que vivamos livres. Nas mesmas palavras do apóstolo em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dessa forma, irmãos, a verdadeira liberdade cristã, ela não é autorrealização. Ela também não se confunde com independência a qualquer custo dos pais ou dos responsáveis. Também a liberdade cristã não se trata de independência política, visando engajamento em rede social, ou também visando aceitação social. A verdadeira liberdade cristã consiste na libertação do pecado, da morte e do diabo. Sim, o povo de Deus está livre desses 3 inimigos, e tudo isso aconteceu pela bendita graça do Senhor Jesus, manifesta em sua morte e em sua ressurreição. Mas, diante dessa boa notícia, os Gálatas estavam dizendo assim, sim, fomos libertos, o alvará de soltura foi nos dado, mas nós preferimos viver presos. Eles estavam voltando, irmãos, para dentro da prisão, tentando alcançar a sua justificação pela lei e pela observância dos ritos do Antigo Testamento. Em outras palavras, é como se eles estivessem dizendo assim, que Moisés precisaria cumprir aquilo que Jesus não foi tão capaz de realizar. Ao mesmo tempo, eles estavam aumentando Moisés e diminuindo Jesus. Estavam se ligando mais à lei que já havia sido cumprida em Cristo do que desejando o Evangelho. E Paulo olha para esses indivíduos e os repreende entre os versos 2 a 4, a ponto de no verso 4 ele dizer algo importante, irmãos. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Por outro lado, uma boa notícia entre aqueles remanescentes fiéis. Paulo diz nos versículos 5 e 6 que haviam pessoas naquela comunidade ainda, inclusive o próprio apóstolo, que pelo poder do Espírito Santo aguardava a justiça que haveria de se manifestar por meio da fé, sabendo que nem circuncisão e nem circuncisão tinha valor algum naquele instante, porque Cristo já havia cumprido todas as coisas. Com essas palavras, meus irmãos, o apóstolo está nos ensinando que aquele que pensa que será aceito por Deus em algum momento da sua vida com base em suas obras, em seus acertos, em sua boa vontade, está demonstrando ou que não compreendeu o Evangelho ou que em nenhum momento confiou de fato em Cristo para a salvação. Não é em vão que a Reforma Protestante resgatou no século XVI um somente muito importante, somente Cristo, somente Ele pode nos salvar. E o fato de Cristo nos salvar é selado e testemunhado pelo Espírito Santo. Nós desfrutamos, meus irmãos, da liberdade que Cristo nos libertou na medida em que compreendemos essas verdades. Na medida em que sabemos que nós não somos aceitos por Deus pelo nosso desempenho espiritual da semana. O nosso desempenho espiritual da semana, ele não faz com que sejamos aceitos ou rejeitados pelo Senhor. A verdade é outra, é que nós sim trabalhamos e nos esforçamos para nos santificar e também para trabalhar para o avanço do reino, mas fazemos isso, irmãos,
fiados e descansados no desempenho do próprio Cristo, no trabalho do próprio Cristo, na obra do próprio Cristo. Nós trabalhamos mediante a obra de Jesus, também nos esforçamos mediante o seu esforço, também nos engajamos mediante o seu engajamento, também desempenhamos o nosso ministério, a nossa vocação, na medida em que Cristo fez tudo isso. Logo, nós chegamos à conclusão que a verdadeira liberdade cristã é aquela que é desfrutada na companhia de Jesus e na sua dependência. Veja, outra demanda muito perigosa, que às vezes nós nos apegamos a ela, é que nós pensamos que a liberdade cristã é aquela em que a prática de exercícios espirituais, às vezes, funcionam como moeda de troca com Deus. Eu leio bastante a Bíblia, eu oro bastante, eu sirvo na igreja, participo do culto, meios esses de comunhão com o Senhor e com o seu povo, esperando que, em troca, Deus me abençoe. Na verdade, irmãos, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação nesse sentido. E nós fazemos todos esses exercícios sabendo que foi pelo fato de Cristo ter nos libertado. Agora, eu não leio a Bíblia por medo, eu leio a Bíblia porque eu estou livre. Eu não oro por medo, por barganha a Deus, eu oro porque eu preciso dEle. Eu não venho à igreja para, de repente, um raio não cair na minha cabeça da parte de Deus. Eu faço isso porque eu não vivo em nenhum outro lugar. Eu amo a presença de Deus e os meus irmãos. Ora, irmãos, a base da nossa salvação não são as nossas obras, mas são as obras de Jesus. Logo, tudo aquilo que fazemos tem como fundamento a própria ação do Senhor. E Paulo olha para os Gálatas, chega até a elogiá-los. No versículo 7, Paulo diz assim: vocês estavam correndo bem. Se a vida cristã se assemelha a uma corrida, vocês estavam num bom ritmo. Porém, nesse momento da caminhada, o apóstolo tem uma repreensão. E a repreensão apostólica é, ainda no versículo 7, quem vos impediu, depois dessa boa corrida, a continuardes a obedecer? Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Havia um impedimento da parte de alguns para que os Gálatas não obedecessem à verdade de Deus. E o apóstolo os corrige de tal forma que no versículo 8, Paulo diz assim: toda essa argumentação ela não procede e não provém daquele que vos chamou. Versículo 8, essa persuasão não vem daquele que vos chama. Depois Paulo usa uma metáfora da panificação, ele usa o fermento, e ele diz assim como o fermento é usado para fazer com que a massa do pão cresça, uma pitadinha da lei no evangelho vai deturpar todo o evangelho, por isso ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo está dizendo, cuidado, o que essas pessoas estão ensinando para vocês é tão perigoso, que no final do versículo 10, ele diz, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação, haverá juízo para aqueles que ensinam dessa forma e assim acreditam também. Aqui eu chamo a atenção dos irmãos para algo fundamental na medida em que nós estamos pregando a carta aos Gálatas, e Paulo é muito característico nesse sentido. Os irmãos já perceberam que desde o início da carta, Paulo vem corrigindo essa infidelidade por parte dos Gálatas a despeito de confiarem nas obras e não em Cristo. E aqui nós estamos no capítulo 5 e Paulo ainda está falando dessas mesmas verdades. Seria o apóstolo alguém prolixo? Seria o apóstolo alguém que não tem o dom de expor a palavra de Deus e fica repetindo as mesmas verdades porque não sabe o que dizer? Seria o apóstolo alguém que não tem outros assuntos e precisa completar o espaço da sua carta e fica falando essas mesmas coisas? Irmãos, Paulo é pastor. E ele entende que a sua comunidade precisa ouvir a verdade do evangelho e às vezes isso de maneira repetitiva, a fim de que a saúde espiritual da igreja seja preservada. E nós, pastores, aqueles que também são investidos de autoridade para ensinar a palavra de Deus, ao longo da caminhada, de tempo em tempo, ensinarão as mesmas verdades, verdades que às vezes aprendemos enquanto crianças, na adolescência, na juventude, ou dias atrás, mas que ouviremos novamente. Não será sinônimo de falta de conteúdo, ou pelo fato de pobreza de conteúdo, não. É o cuidado pastoral que leva com que aqueles que fazem uso do momento ensinem a palavra de Deus dessa forma. Em muitas ocasiões, repetindo e repetindo e repetindo as mesmas verdades para que estas entrem na nossa mente e no nosso coração e assim não venhamos nos esquecer. Veja, Paulo está gastando 5 capítulos para falar do mesmo tema. E esse cuidado pastoral de Paulo se revela no amor que ele tinha por suas ovelhas, tanto que no versículo 10 ele diz, eu confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento.
A esperança pastoral de Paulo é que aqueles irmãos, eles voltariam à prática do verdadeiro evangelho, de modo que eles abandonariam aquelas práticas sobre as quais eles estavam sendo insultados. E aqui aprendemos um princípio, irmãos: se Deus foi paciente conosco e nos salvou, muito mais nós devemos ser pacientes com aqueles que, durante a caminhada, ficam distanciados, ficam confusos, espiritualmente imaturos a despeito de tantas demandas. Precisamos nos aproximar dessas pessoas e repetir a elas as mesmas verdades. Por isso nós não podemos esmurecer, porque a palavra de Deus está nos mostrando nesses argumentos apostólicos que Cristo nos libertou para vivermos para a glória de Deus. Como vive aquele que foi alcançado pela liberdade de Cristo, irmãos? Já vimos que, em primeiro lugar, aquele que foi alcançado pela liberdade de Cristo, ele vive firme e satisfeito na própria liberdade que Cristo conquistou para ele. E, em segundo lugar, o indivíduo que foi alcançado por essa maravilhosa liberdade vive pelo Espírito, frutificando para a glória de Deus, versículos 13 a 26. Imagine um pé de laranjeira lá na sua casa, no quintal da sua casa. Ninguém precisa dizer para aquela árvore: produza laranja, miserável, para que ela possa frutificar. A árvore, se for saudável, de maneira natural, ela mesma produzirá os seus frutos. Assim é a nova vida que Cristo nos deu, de maneira gradual e progressiva. Estando ligados a Cristo, nós também, irmãos, frutificaremos no reino. Mudanças externas e internas acontecerão, de modo que o fruto do Espírito virá sobre nós. Isso acontece por quê? Porque em nós há vida, que antes não havia. E qual vida é essa? A vida que há em nós é a vida do Espírito, o poder do Santo Espírito. Assim como o Espírito Santo pairou sobre as águas, em Gênesis capítulo 1, verso 2, naquela condição da criação, o próprio Espírito agora reside em nós, para também nos comunicar toda a vida que há em Cristo, a fim de testemunhar a sua palavra e a sua obra, e não venhamos deixar de frutificar. Ora, irmãos, o poder do Espírito na vida do cristão é tão forte, tão impetuoso, que o cristão, ele produz bons frutos na medida em que ele caminha, e faz isso para a glória de Deus. E aqui há um princípio ensinado pelo apóstolo Paulo, do qual nós não podemos ignorar, irmãos. É que a verdadeira doutrina, a verdadeira exposição bíblica, ela nos conduz a uma vida de transformação. Veja, como eu disse, até o versículo 12, Paulo vem falando sobre doutrina, sobre teologia. Ele está falando isso para quem? Numa sala de seminário? Ele está falando isso numa palestra? Ele está numa sala de especialização para pessoas que estudam teologia? Ele está falando para crentes da igreja. Até o versículo 12 do capítulo 5, teologia. Mas ele não para por aí. A teologia sem prática não serve para nada, assim como a prática sem teologia também é inútil. Paulo então ensina boa teologia, mas ele diz agora, percebam o quanto a teologia é aplicada à vida cristã. E de que maneira ele faz isso, irmãos? Mostrando-nos, a partir do versículo 13, até o final da carta, no capítulo 6, a prática da vida cristã, a ética da vida cristã, como os cristãos deveriam conviver e viver à luz do que eles foram ensinados. Da mesma forma, meus irmãos, nós temos sido ensinados à luz da palavra de Deus desde o dia da nossa conversão. Ensinos bíblicos, sermões, aconselhamentos, boa teologia, visando o quê? Só luz para a mente? Não, luz para a mente, mas fogo para o coração, fazendo com que o povo de Deus arregace as mangas e trabalhe no reino, e assim lute contra o pecado no dia a dia, mas também evangelize as pessoas que precisam ser evangelizadas. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, que não existe vida cristã saudável sem doutrina sólida, e não existe doutrina verdadeira que não transforme a vida de alguém. O apóstolo Paulo está escrevendo para os Gálatas, na expectativa de que eles retornem à verdadeira verdade. Permita-me a redundância. Paulo afirma a seguir, então, que a liberdade cristã, ela tem como fundamento, entre os versos 13 a 15, o amor. O amor é o fundamento da vida cristã, de modo que, ao invés das pessoas brigarem, se devorarem, como ele diz, que estava acontecendo no versículo 15, eles deveriam abandonar essas práticas ruins que haviam entre eles, para que pudessem servir uns aos outros em amor, versículo 13. Por exemplo, irmãos, alguém pode dizer assim, eu sou livre em Cristo, eu entendi, então eu falo do jeito que eu quiser com as pessoas, a hora que eu quiser. Paulo ensina que a liberdade cristã não é assim, não. Ela não é uma licença para ferir as pessoas.
Ela não é uma licença para criar discussões desnecessárias, seja pessoalmente ou no grupo de WhatsApp. Ela também não nos foi dada para que a gente insista que as nossas opiniões sempre serão as melhores. Todo mundo opina, mas a opinião de vocês são todas ruins. A minha é a única opinião boa, mesmo que não seja mais sensata. A liberdade cristã é aquela que abre mão dos próprios direitos por amor ao próximo, para o avanço do reino. Imagine dentro de casa, o marido ele poderia responder à esposa com dureza, mas ele prefere escolher respondê-la com paciência. A esposa poderia guardar no coração a mágoa sobre a qual o marido a feriu, mas ela prefere perdoá-lo. Às vezes os filhos poderiam, em rebeldia, não obedecer às palavras dos pais, mas eles preferem a obediência. Ou nós, as pessoas da igreja, às vezes, não abrimos mão de exigir as nossas preferências, e assim arrumamos brigas. Mas, pelo contrário, nós abrimos mão das nossas preferências, em nome de servir ao Senhor de maneira silenciosa, mesmo que aquilo esteja doendo. Isso, irmãos, é usar da liberdade de maneira correta. Usar da liberdade cristã é fazer com que os meus direitos sejam deixados de lado por um tempo, para que os direitos do meu irmão, do meu próximo, venham ser usufruídos naquela circunstância. Paulo está olhando para aqueles irmãos e está dizendo, olha, o amor é o fundamento de tudo. Portanto, andem no Espírito Santo, versículo 16. O chamado é para andar na presença do Espírito, e na medida que andam na presença do Espírito, eles não vão satisfazer a vontade da carne. E aqui, irmãos, há algo importante que deve ser explicado. Paulo não diz assim, digo, porém, jamais satisfareis as concupiscências da carne, e aí andem no Espírito. Ele não diz isso. Ele diz, andem no Espírito, porque na medida em que no Espírito vocês andam, vocês não vão satisfazer a concupiscência da carne. O que aprendemos aqui? Que não basta ter força de vontade para vencer a tentação, para vencer os pecados, para vencer a nossa natureza carnal. É preciso do Espírito de Deus. O mesmo Espírito que converteu o nosso coração é o mesmo que nos move, nos enche e nos capacita com o fruto do Espírito, para que não venhamos fazer o quê? A concupiscência da carne. Isso é tão sério que Paulo diz no versículo 17 que há uma guerra entre carne e espírito, e a palavra que ele usa aqui é do contexto militar. A palavra grega que ele utiliza aqui para milita, é a palavra de guerra, assim, muito feroz, sangrenta, e ele diz, a carne milita contra o espírito, mas o espírito contra-ataca e milita contra a carne também. Com qual finalidade? Ele diz no final do versículo 17, para que vocês não façam o que porventura seja do vosso querer. E aqui é um detalhe importante, irmãos. Mesmo justificados, a nossa naturezinha é a naturezinha de Adão. E das irmãs é a naturezinha de Eva. E nós tendemos a fazer besteiras. E Paulo disse, se não houvesse essa guerra entre espírito e carne, nós faríamos o que não devemos. Portanto, a guerra que há entre espírito e carne, entre carne e espírito, é uma bênção da parte de Deus. E para explicar melhor seu argumento, entre os versículos 19 e 23, Paulo apresenta duas listas que se contrastam. A lista das obras da carne e a lista do fruto do espírito. A lista das obras da carne revela uma vida dominada pelo pecado. A lista do fruto do espírito revela uma vida dominada e dirigida pelo Espírito Santo. E notem também no texto, que o apóstolo, no versículo 22, quando vai se referir sobre o fruto do Espírito, ele fala no singular. Não são muitos frutos, é um fruto só. E esse fruto que nos é dado pelo Senhor, ele é manifesto em todas as suas demandas. Em amor, em alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Veja, irmãos, o fruto do Espírito, ele se manifesta nessa profundidade. E onde nós encontramos? Em qual livro eu encontro isso? Em qual supermercado? Em qual prateleira? Em qual site na internet? Está em promoção? Dá para dividir no cartão? Não, irmãos. É o Espírito Santo quem nos dá o fruto do Espírito. Se precisamos do fruto do Espírito, é para Ele que precisamos pedir. Somos apenas árvores. Árvores não produzem fruto por si mesmas. Nós fomos enxertados naquele que é a videira verdadeira, e sem Ele nós não somos nada, e enxertados nele nós podemos tudo, inclusive produzir fruto do Espírito. Às vezes nós desanimamos ao longo da caminhada cristã, na medida em que tentamos crescer na fé. Por exemplo, alguns querem orar mais,
mas são impedidos pela preguiça ou pelo cansaço do dia a dia. Outros querem ler mais a Bíblia, mas aí começam a ler a genealogia e desanimam e param de ler, desistem. Alguns querem perdoar, mas sentem uma raiva tão grande ainda no coração. Outros querem viver em santidade, mas enfrentam tentações tão fortes e persistentes. Paulo nos mostra, na lista do fruto do Espírito e na lista da obra da carne, que essa tensão, irmãos, ela é normal e ela há de nos acompanhar durante toda a caminhada. Nós não podemos desistir por conta desses nossos deslizes. Se queremos orar mais e estamos sendo vencidos pelo cansaço e a preguiça, nós devemos pedir a ajuda de Deus e falar: Senhor, eu estou muito cansado, eu estou muito preguiçoso, eu preciso orar mais. É dessa forma que vamos conseguir avançar. Veja, não depende só da minha vontade, depende da ação do Espírito em mim. Se não for o Espírito Santo em mim, meus irmãos, nós não vamos buscar a Deus. A pergunta que nós devemos fazer para nós não é: será que eu já atingi a perfeição? Essa não é a pergunta correta. A pergunta correta é: será que eu estou caminhando com o Espírito? Paulo diz no versículo 16, andai no Espírito. Mas qual é o sinal que eu posso ter certeza que as coisas estão encaminhando? O sinal, irmãos, é que o fruto do Espírito, ele não vem de uma vez. Ele começa devagar, ele aparece aos poucos, ao longo da caminhada. Às vezes isso demanda tempo, demora um pouquinho. Não é de maneira instantânea. Nenhum fruto numa árvore aparece do dia para a noite. Se nós plantarmos um pé de fruto, aquele fruto, por exemplo, a acerola, não vai aparecer de um dia para a noite. A árvore vai precisar crescer, ter raízes, ter as suas florzinhas, e depois vai dar o fruto. Da mesma forma, o fruto do Espírito. O Espírito Santo trabalha em nós, mas isso demanda tempo, isso demanda buscar a Deus em oração, em leitura bíblica e na dinâmica da igreja. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo nos fala que o nosso chamado é permanecermos na comunhão plena com Deus, porque quem anda no Espírito cresce na medida em que caminha na presença de Deus. Versículos 24 a 26. O que nós aprendemos hoje, meus irmãos? Que Cristo nos libertou para vivermos para a sua glória, para a glória de Deus. E de que maneira vive aquele que foi liberto por Cristo? Pelo menos de duas formas. Primeiro, aquele que foi libertado por Cristo permanece firme e satisfeito na liberdade que Cristo lhe deu. Nós não procuramos em outros lugares, em outras coisas ou pessoas, aquilo que só Cristo pode nos dar. Em segundo lugar, nós vivemos pelo Espírito e frutificando para a glória de Deus, sabendo que a dinâmica da vida cristã perpassa por esses verbos, viver e frutificar. E tudo isso só é possível na presença desse bondoso Espírito que um dia trocou o nosso coração, mas que também continua conosco ao longo da caminhada. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver dessa forma, para louvor da sua glória. Coloque-se em pé, vamos orar juntos, agradecendo a Deus por essa liberdade e pelos frutos dela na nossa vida. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor, porque o apóstolo Paulo nos ensinou boa teologia, mas nos ensinou que a boa teologia deságua na prática da vida cristã. Não são só palavras, letras, livros. Não. Tudo isso, Senhor, ocupa lugar no coração, na mente, nos membros do nosso corpo, nos nossos passos, nas nossas ações, no nosso negociar, no tratar com as pessoas, no respeito mútuo dentro de casa, no trabalho, na honestidade na medida em que vivemos a vida, no modo como administramos aquilo que o Senhor tem dado a nós, na maneira como nós nos relacionamos no casamento, como os pais se relacionam com seus filhos e os filhos com seus pais, como nós, o povo de Deus, nos relacionamos aqui na igreja, no templo, mesmo que tenhamos entre nós títulos eclesiásticos, nós devemos ainda assim nos respeitar e nos amar. Ó Senhor, sabemos que isso não é fácil, porque a nossa natureza é pecaminosa. De tempo em tempo o velho homem quer ressuscitar, quer tomar as ações e as rédeas da nossa vida, mas clamamos a Ti por misericórdia. Ajude-me e ajude os meus irmãos também a andarmos no Espírito, porque na medida em que andarmos no Espírito, nós não vamos satisfazer as concupiscências da carne. Isso só é possível
na medida em que andarmos no Espírito. Isso não tem nada a ver conosco. Isso não tem nada a ver com as coisas desse mundo. Isso tem tudo a ver, Senhor, com a ação do Teu próprio Espírito agindo em mim, agindo nos meus irmãos, agindo no corpo de Cristo, de modo que o Teu corpo caminhe em progressão, caminha, Senhor, frutificando para a glória do Seu nome. Que nós possamos, ó Deus, frutificar no reino. Que o fruto do Seu Espírito seja real em mim e também nos meus irmãos, para que o mundo olhe para nós e veja o quanto o Senhor é bom, veja o quanto o Senhor é amável, veja o quanto o Senhor é misericordioso, veja o quanto o Senhor é grande, veja o quanto o Senhor nos ama. Que o mundo olhe para nós e veja o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo exaltado e o Cristo que em breve voltará. Só é possível se o Senhor agir em nós. Nos abençoe, Senhor, da criança ao idoso, que o Senhor faça essa obra completa, em nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o dom, a consolação e o fruto do Espírito Santo sejam sobre todos nós, o povo de Deus, até que Cristo nos chame, ou até que Ele volte, para a glória do Seu nome. Boa semana, irmãos. Deus abençoe.